o cuidado que nós precisamos ter. Nós precisamos cuidar com os nossos sentidos, porque a nossa vida espiritual, ela é influenciada pelos nossos sentidos. Por isso nós precisamos vigiar o que nós olhamos e o que ouvimos. Isso é o primeiro que a gente tem que cuidar, porque esses dois sentidos são portas importantes, que através dessas portas entram o mal ou o bem. E aí nós temos que escolher o que nós queremos que entre dentro de nós, através do que olhamos e do que ouvimos. Porque conforme eu e você olhamos as coisas que nós olhamos, as coisas que nós ouvimos, isso vai formar os nossos pensamentos e as nossas palavras. Uma coisa está interligada com a outra. E nós vemos que muitas pessoas não dão importância pelo que elas olham. Elas olham o que a televisão mostra e elas não estão preocupadas se aquilo ali está entrando dentro delas, se aquilo ali está atingindo a vida espiritual delas, quer dizer, influenciando a vida espiritual delas, e elas também não estão preocupadas com o que elas estão ouvindo. E eu e você precisamos ter mais cuidado com o que olhamos e com o que ouvimos. Lá no Salmo 119, o salmista fala que ele pede para o Senhor: desvia dos meus olhos as coisas inúteis. Ele pediu para Deus desviar os olhos dele das coisas inúteis. Por quê? Porque ele sabia que se ele ficasse olhando, quer dizer, porque quando nós ficamos olhando para algo, a gente ali está focando naquilo ali. Então, se ele ficasse olhando para aquilo que era inútil, que era mal, que era pecado, que era ruim, aquilo ali ia influenciar a vida dele com Deus. Então, ele já tinha aquele cuidado naquela época. Imagina nós hoje, com tantas informações, hoje, com a internet, com as redes sociais, com tantas coisas que a gente vê ali em segundos, em minutos, a gente vê tantas coisas que muitas vezes a gente não gosta de ver, a gente não quer ver. E aí, quando vê, passa na nossa tela. E por isso que eu e você precisamos ter muito cuidado com isso. Porque o que nós olhamos, se nós olhamos notícias ruins, tragédias, brigas, coisas terríveis que estão acontecendo, e a gente olha muito aquilo ali. Aí quando a gente está olhando, com certeza a gente também está ouvindo, o que estão falando sobre aquilo ali que está acontecendo. E se a gente não cuida do que a gente olha, aquilo ali vai entrando, aquelas coisas ruins vão entrando dentro de nós e vão atrapalhando, influenciando a nossa vida espiritual. E muitas vezes nós oramos, até oramos bastante, mas a nossa vida espiritual não deslancha, a nossa vida espiritual não fica plena. Por quê? Porque nós estamos deixando coisas ruins entrar dentro de nós. Da mesma maneira os nossos ouvidos. Nós ouvimos xingamentos, brigas, palavrões e não nos importamos com aquilo, não damos bola, a gente está ouvindo e não está dando bola. Músicas, músicas que são ruins, que falam palavras negativas, que falam palavras que não cabe a um cristão ouvir. E muitas vezes nós estamos ouvindo isso e não estamos dando conta que aquilo está entrando na nossa mente, no nosso coração, e isso é muito sutil. Mas nós podemos perceber uma coisa, que quando nós ouvimos, por exemplo, a gente não quer ouvir músicas, às vezes aquelas músicas assim que são fortes, pesadas, e se a gente ouve assim de longe, que aquilo às vezes passa algum carro de som, ou tem algum som perto da gente, um som alto, que a gente escuta aquela música por alguns instantes ali, alguns minutos, aquilo ali parece batendo na nossa mente, a gente sai daquele ambiente, mas aquilo ali fica na nossa mente. Por quê? Porque isso é algo muito forte, algo muito sério.
que entra e que se infiltra dentro de nós. E aí a nossa vida espiritual ela fica frágil, porque nós estamos com o nosso ser, ele está ali, nós buscamos a Deus, mas ao mesmo tempo a gente olha coisas que não são boas, nós ouvimos coisas que não são boas, e o que acontece? Isso traz uma confusão dentro de nós. E aí a gente não consegue ficar firme na fé, firme na presença de Deus, porque a gente está com uma confusão, é um pouco de cada, e nós não podemos ter isso. Nós temos que nos esforçar para olhar coisas boas, coisas que agradam a Deus, olhar coisas que vão trazer coisas boas para nós, ouvir coisas que vai trazer coisas boas para nós, porque dessa forma nós vamos pensar coisas boas e vamos falar coisas boas. E nós podemos perceber que quando as pessoas elas olham muitas notícias ruins, elas ouvem, né, qualquer coisa, coisas negativas, coisas ruins, pode cuidar que essas pessoas, elas falam coisas negativas. Elas murmuram, elas reclamam, elas falam de tudo, né, que está acontecendo na vida dela de ruim. A pessoa, ela sobrecarrega de coisas ruins dentro dela. E o que ela vai falar, o que vai vir para fora? O que está na mente dela, ela vai colocar para fora. E aí o que tá ali na mente dela? Coisas ruins, coisas negativas. Então isso é muito sério, muito importante para nós cuidarmos com isso. Nós temos que cuidar muito com isso, com o que olhamos e com o que ouvimos. Nós vamos ler agora em Mateus, capítulo 6, versículo 22, que diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, aqui está dizendo que a candeia do corpo são os olhos. Então, se os teus olhos forem bons, quer dizer o quê? Se os teus olhos buscar ver o que é bom, cuidar para olhar para o que é bom. Se os teus olhos forem bons, então, o que acontece? Se os nossos olhos, eles são bons, quando nós vemos algo ruim, algo negativo, uma notícia má, a gente nem quer ficar olhando aquilo. Se aquilo, né, a gente acaba olhando para aquilo, vem aquela imagem nos nossos olhos, né, a gente passa em algum lugar, ou vem nas redes sociais alguma imagem ruim, a gente nem quer ficar olhando para aquilo. Porque a gente sabe que aquilo ali não vai ser uma coisa boa para nós. Então, isso é muito sério. Porque os meus olhos, eles trazem o que eu enxergo para dentro de mim. Eles trazem para dentro do meu coração. Se eu olho pornografia, se eu olho coisas macabras, né, filmes assim de terror, o que vai vir? Vai vir coisas ruins para dentro de mim. Tudo que é mal, tudo que é contra a palavra de Deus, se eu olhar, aquilo vai vir coisas ruins. E aí muitas pessoas têm uma guerra dentro de si, porque elas buscam a Deus, mas elas se deixam levar olhando para coisas ruins, para notícias ruins. E às vezes tem pessoas que passam, né, o dia olhando coisas ruins. E aí o que vai dar uma confusão dentro da pessoa. Vai dar uma guerra ali, entre o bem e o mal dentro da pessoa. A gente já tem, no normal, no natural, a gente já tem uma guerra, né? A guerra da carne contra o espírito. Mas aí imagina só se a gente ainda não cuida o que nós olhamos, o que nós ouvimos. Porque o que ouvimos, imagina, a gente ouve aquilo ali, às vezes a gente pode pensar assim, não, eu não tô nem dando bola, mas aquilo tá entrando. Porque não tem como nós fecharmos os nossos ouvidos. Não, agora eu vou fechar o meu ouvido para mim não ouvir o que tá né, acontecendo aqui em volta de mim, o que estão falando aqui em volta de mim. Não tem como nós fechar os ouvidos. O que acontece? Eu vou ouvir, querendo ou não, vai entrar. De alguma forma vai entrar para dentro de mim. Então nós temos que cuidar. É lógico que tem situações que não tem como a gente sair dali daquele momento. Mas aí a gente também tem que usar
né, um exercício de ficar, se a gente está num lugar, num ambiente que a gente não pode sair, né, naquele momento, que a gente tem que suportar aquilo ali, o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a exercitar dentro da gente, a falar dentro da gente, na nossa mente, a palavra de Deus, pensar na palavra, lutar. E eu sei, em muitos momentos é uma guerra, a gente tem que ficar lutando ali para não ficar ouvindo aquilo ali, para aquilo ali não entrar no nosso coração. Como a música, muitas vezes a gente tá perto de algum lugar que tem uma música alta, uma música né, mundana, uma música que é ruim para os nossos ouvidos, para o nosso coração, e aí a gente tem que ficar ali, lutando ali dentro de nós, a nossa mente. Então, esses dois sentidos principais são muito importantes, porque é através deles que vem o nosso pensamento, quer dizer, que surgem os nossos pensamentos e as nossas palavras. E aí, o que nós vamos falar depois de ficar olhando coisas ruins? Tem coisas que nós podemos escolher. É lógico que tem coisas que nós não podemos escolher. Por exemplo, se a gente está num ambiente que a gente não tem como sair naquele momento e vem uma influência, né, um barulho de fora, pessoas às vezes falando coisas ruins, né, à volta da gente que a gente não tem como sair, é algo que a gente não tem como escolher. Então aí a gente tem que estar ali guerreando na nossa mente para chamar a palavra de Deus, para pensar na palavra. Mas tem coisas que a gente tem como, né? Se tem um lugar, me convidaram para ir numa festa, e aí naquela festa vai ter músicas, né, mundanas, vai ter palavrões e deboches, né, e piadas, e é um lugar que eu sou obrigada a ir? Não, porque nenhum lugar eu sou obrigado a ir. Então, eu vou decidir o quê? Eu vou decidir não ir. Porque se eu vou ficar ouvindo, vou ter que ficar ouvindo aquilo ali, então eu vou decidir não ir. Porque não é um lugar bom para mim. É isso que eu e você precisamos pensar. É um lugar bom para mim? Não, então eu não vou. Da mesma maneira, o que nós olhamos. Eu sou obrigado a olhar isso aqui, que eu estou vendo aqui na minha frente, que não é bom, eu sou obrigado a olhar? Não, eu não sou. Então nós temos que cuidar, porque muitas vezes nós estamos sendo sugados pelo mal através do que nós olhamos e que ouvimos e não estamos nos percebendo. Porque muitas pessoas pensam que não tem a ver. Não tem problema nenhum. E isso tem problema total. Por quê? Porque isso entra dentro de nós. Então nós temos que cuidar aqui. Então em Mateus fala que os olhos são a candeia do corpo. E nós vamos ver aqui em Provérbios capítulo 12 e versículo 15, que diz assim, ó: o caminho do tolo é reto aos seus olhos. Olha só, o caminho do tolo é reto aos seus olhos. Mas o que dá ouvido ao conselho é sábio. Aqui está nos mostrando que nós temos que cuidar com o que ouvimos. Porque o caminho do tolo é reto aos seus olhos. Quer dizer, ele está ouvindo qualquer coisa e não tem problema nenhum para ele. Tá tudo bem. Ele está no caminho reto. E é porque ele ora, porque ele busca, mas ele está ouvindo qualquer coisa. Ele não dá importância para as coisas ruins que ele ouve. Então, o que acontece? É uma pessoa tola. Mas olha aqui, mas o sábio, quer dizer, mas o que dá ouvido ao conselho é sábio. Quer dizer, o sábio dá ouvido ao conselho. Isso quer dizer o quê? Dá ouvido ao que é bom. Então, ao que não é bom, ele não dá ouvido. Olha só que importante isso. Eu e você precisamos cuidar para que os nossos olhos sejam bons, porque ele é a candeia do nosso corpo, e nós temos que cuidar para ouvir o conselho. Para ouvir o quê? Coisas boas. Para ouvir coisas que nos edificam, que nos fortalecem. Coisas que vão trazer coisas boas para nós, não palavras ruins, não ouvir qualquer coisa, ouvir músicas ruins, músicas que traz peso espiritual, músicas que traz coisas negativas. Tudo que é mal, tudo que é do mundo mundano assim, nós não podemos ficar dando ouvidos. Nós temos que prestar atenção para isso, isso é muito sério. Então esse vídeo é uma chamada para nós cuidar mais. Toda vez que a gente passar na nossa tela algo ruim, negativo, que muitas vezes quando a gente olha certas coisas, isso vem uma angústia, isso vem uma tristeza no nosso ser, não é verdade? Então a gente tem que cuidar, quando começar a vir aquilo ali, a gente já tem que
deletar, a gente já tem que tirar aquilo ali e buscar olhar coisas boas. E isso não quer dizer que a gente vai ficar, a gente não vou mais saber das notícias, não é isso. É lógico que é importante nós sabermos das notícias, mas não ficarmos ouvindo e vendo isso o tempo todo. A gente vai ouvir uma notícia e outra mais importante, só pra gente ter uma informação, mas não que a gente tem que ficar ligado com isso, porque a nossa notícia mais importante para mim e para você é o que está na Bíblia. O Evangelho é as boas notícias para nós. Então nós já temos notícias, e são notícias boas, que são as notícias dos céus, as notícias que Deus tem para nós que está na Bíblia. Então é essas notícias que nós precisamos. Por quê? Porque inclusive o que está acontecendo hoje está aqui na Bíblia. O que vai acontecer amanhã está aqui na Bíblia. Então todas as notícias que nós precisamos estão na Bíblia. Então nós temos que, sim, saber o que está acontecendo no mundo, mas não ficar ligados com isso não. É ficar ligados com Deus. Essa é uma palavra para você e eu nos despertarmos e cuidar mais do que olhamos e o que ouvimos. E através disso vai formar o nosso pensamento e as nossas palavras. E nós queremos, eu acredito que você queira ser uma pessoa que tenha palavras boas para falar para as outras, que tenha pensamentos bons, porque conforme os nossos pensamentos, a nossa vida é. Se os nossos pensamentos forem ruins, como é que vai ser a nossa vida ruim? Se os nossos pensamentos forem bons, a nossa vida vai ser boa. E assim tudo, né? Como a candeia do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Então, vamos prestar atenção nisso e cuidar mais, muito mais, como nós estamos, né, lidando com a nossa vida. Porque o que nós olhamos entra para dentro de nós e influencia a nossa vida espiritual. Então, essa é a palavra do Senhor para o teu coração. E eu quero te pedir que você, assim que terminar o vídeo, dê uma olhadinha na descrição. Tem os materiais preciosos para a tua vida de fé. Invista na tua vida de fé. Da mesma maneira que eu e você precisamos cuidar com os nossos sentidos, né? Cuidar com a nossa vida por inteiro, a nossa vida espiritual, ela precisa ser regada, né? Precisa ter mais conhecimento para nós aprender mais de Deus. Muitas vezes a gente sabe tantas coisas aqui da terra, mas sabemos poucos das coisas de Deus. E com esses materiais ali, você vai crescer no entendimento e na graça do Senhor. Dê uma olhadinha ali e invista na tua vida de fé. Também deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os teus amigos, os teus grupos, deixe um comentário que eu vou gostar de responder e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço, Deus abençoe, tchau!